Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Há exatos 6 anos, o Brasil parou diante de uma cena chocante. Um atentado à faca em plena campanha presidencial marcou a história do país e dividiu opiniões. Adélio Bispo, o homem que desferiu o golpe, foi rapidamente preso. Já te mostrei aqui alguns documentários que fizemos. Mas mesmo após tantos anos, as perguntas persistem. Quem realmente é Adélio Bispo e por que o que o motivou a fazer o que fez? Foi um ato isolado de um homem com transtornos mentais, como a justiça concluiu? Ou há algo por trás dessa história toda? Olha, pelo sim ou pelo não, precisamos entender os detalhes de toda essa história. Agora, em setembro de 2024, à medida que o Brasil avança num cenário político cada vez mais polarizado, os debates em torno deste assunto, do caso, ganham cada vez mais força. Eu sou Alexandre, o auditor, trabalho nessa área há mais de 20 anos, estou há 4 anos realizando aqui um trabalho dentro da internet e quero trazer para você neste momento as teorias, investigações não concluídas e o silêncio sobre alguns vídeos que parecem alimentar o subconsciente de muitas pessoas do Brasil. Gente, para você que me acompanha, até a minha data do conhecimento, em outubro de 2023, o jornalista brasileiro Joaquim de Carvalho, quando fez o seu documentário e explodiu, produziu esse documentário investigativo sobre o atentado ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Ocorreu isso em 2018 e Adélio Bispo de Oliveira, até hoje essa história, ela segue. O documentário de Joaquim de Carvalho, ao qual eu atribuo os créditos no Brasil 247 e também seu canal do YouTube TV 247, foi disponibilizado em plataformas online, incluindo estes sites que eu te falei. Joaquim de Carvalho, conhecido como um grande jornalista, porém muito polêmico, ao qual eu mando um grande abraço pelo trabalho de extrema qualidade que fez. Se você estiver interessado em saber mais detalhes sobre os documentários que foram realizados por Joaquim de Carvalho e também atualizações sobre o caso de Adélio Bispo, eu quero te convidar nesse momento a continuar comigo aqui no vídeo. E nós estaremos vendo detalhes, pequenos detalhes de auditoria sobre o caso de Adélio Bispo, num belo documentário que foi realizado, tá? Lembre-se de deixar um joinha, um like, um gostei, para que o vídeo possa ser recomendado, entregue para pessoas que, assim como você, querem saber a resposta. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Estaremos, a partir de agora, mergulhando no mundo misterioso de Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada de Jair Messias Bolsonaro, viu? Olá, tudo bem? Você vai ver agora a entrevista exclusiva que eu realizei com Maria das Graças Ramos de Oliveira, que é irmã de Adélio Bispo de Oliveira, que se encontra preso no Presídio Federal de Campo Grande, que é de segurança máxima, por conta do episódio que foi decisivo na eleição de 2018, em que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. O Adélio foi diagnosticado com um transtorno mental por uma junta médica e por uma junta que foi, ou por um laudo, né, que foi apresentado pelo próprio advogado, e ele foi diagnosticado, então, com um transtorno mental. E por isso o juiz Bruno Savino, juiz federal de Juiz de Fora, considerou Adélio inimputável e por isso impôs a ele uma medida de segurança. Isto é, ele deveria estar sendo tratado num manicômio, ou no hospital psiquiátrico, ou até em casa, como é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Porém, ele se encontra submetido aos rigores de uma penitenciária de segurança máxima, onde ficam líderes de facção. A Maria das Graças fez uma luta muito grande, travou essa luta para poder visitá-lo, e conseguiu agora, graças a 2 advogados. Então você vai saber detalhes desta história
neste vídeo. A Maria das Graças acabou de sair da visita com o Adélio. Nós estamos aqui no estacionamento. E eu vou perguntar para você, Maria das Graças, como é que foi essa visita? Qual a impressão que você teve? O que ele falou? Foi uma visita assim, com muita emoção, né? Porque há 4 anos sem ver meu irmão. Mas o que ele fala, que sobre o medicamento ele está tomando e tudo, mas ele sempre corta as conversas da gente, que a gente faz, porque ele está muito ansioso também. Mas ele pede que não está tendo atendimento adequado lá dentro. E pedir isso para poder a gente entrar em contato com um advogado, ou que seja de confiança, para poder tirar ele de lá, porque ele não está sendo bem tratado. Ele disse que até as roupas, uniformes que veste lá dentro, eles levam para lavar, porque é de outro, mas o número é o dele, ele tem que vestir fedendo, diz que podre. Ele está Essa entrevista, ela foi realizada há anos atrás, mas parece que a história de Adélio Bispo continua se repetindo e perpetuando ao longo destes anos, já que, nas últimas informações, Adélio Bispo de Oliveira, ele se encontra em setembro de 2024, ainda na Penitenciária Federal de Campo Grande, onde ele aguarda a sua transferência para poder ir à sua cidade natal ter o tratamento psiquiátrico adequado. Esse é o primeiro detalhe que precisamos atualizar. O segundo é que Maria das Graças Ramos de Oliveira, que é irmã de Adélio Bispo, que foi conhecido por ter atacado o então candidato à presidência Jair Bolsonaro em 2018, desde o ocorrido e dessa entrevista cedida a Joaquim, tem se destacado pelo constante apoio ao seu irmão e pelo seu silêncio na cidade de Montes Claros, onde ela reside, onde ela mora, tá? Ela continuou tentando obter a curatela legal dele, o que permitia cuidar dos interesses de Adélio Bispo, devido ao seu estado mental. Nós sabemos que Maria das Graças, que vive em Montes Claros, Minas, ela visitou o irmão após anos sem contato presencial. E existem alguns detalhes que nós estaremos vendo agora aqui, e pelo que ela descreve, ela é como se fosse uma mãe dele, tendo cuidado dele em momentos anteriores, pois os pais faleceram. No entanto, existem detalhes que ainda serão revelados. reclamando dos uniformes, tá fedendo demais, indo para ele na cela, mais suja, para ele vestir, e ele é obrigado a vestir. Entendi. O Maria das Graças, ele chegou a falar alguma coisa sobre o advogado dele? O antigo advogado, Zanoni? Falou assim, que o advogado, depois de conversar com ele e tudo, tacou o pé na bunda dele, falar que, com licença da palavra, mas foi a palavra que ele falou, que tacou o pé na bunda dele. E que os documentos dele tá com o advogado. Tem cartão dele com o advogado. E ele chegou a pedir ele não, que o advogado fosse afastado? Ele falou sobre isso? Pediu que afastasse, que ele não queria advogado particular, que ele queria um advogado do Estado. Mas eu acho que eles mandaram um advogado do Estado também, mas não pegou a causa, uma coisa assim. Entendi. E ele chegou a falar alguma coisa sobre o episódio lá em Juiz de Fora? Não, o que ele falou para mim, declarou que ele não conhece o Bolsonaro, nunca viu o Bolsonaro. Que ele não sabe nem o motivo, porque ele estava no meio de uma multidão e aconteceu isso. E não sabe o porquê que ele fez isso, ele não disse? Não, ele disse que não sabe, que não lembra. Entendi. E, bom, é que foi a primeira visita de vocês, durou só 20 minutos, nem deu para falar muita coisa, né? Foi 20 minutos. Agora, ele não chegou a falar por que ele fez aquele curso de tiro, por que ele, se ele conhecia o Carlos Bolsonaro antes, você não chegou a falar? Ele não comentou sobre esses assuntos, não. A única coisa que eu perguntei para ele foi se ele conhecia o Bolsonaro. Ele disse que nunca nem tinha visto. Que ele nunca viu, nunca conversou com ele. Agora, você não... Um detalhe importante. Para um pouquinho. Pessoal, é óbvio
que Adélio Bispo de Oliveira não recebeu somente visita de Maria das Graças no presídio, no qual ele se encontra em Campo Grande, tá? Para você ter uma ideia, algumas visitas receberam cobertura de mídia, como esta do documentário de Joaquim de Carvalho, especialmente aquelas relacionadas a questões jurídicas e investigações. Isso faz parte do rito jurídico e até mesmo do processo para poder dar um suporte à vida emocional de todos os detentos. Só que ele recebeu algumas visitas que foram significativas. A primeira foi dos seus defensores, né? Os seus advogados, que têm o direito de visitá-lo regularmente para prestar assistência jurídica, e entre eles nós tivemos o advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Foi bastante citado durante todo o processo, como foi um dos principais defensores de Adélio Bispo. Familiares como Maria das Graças realizaram uma visita. E existe sim uma possibilidade do seu outro irmão, morador também, mecânico da área de oficina de Montes Claros, que realizou essa visita também. Embora haja poucas informações divulgadas publicamente, presume-se que familiares podem ter visitado em algum momento, né, o Adélio Bispo de Oliveira, que se encontra com CID médico de esquizofrenia, ou o F20. Autoridades judiciais e investigadores, representantes do Ministério Público, psicólogos e peritos, é rotina essa visitação a Adélio Bispo. Agora, a primeira pergunta que eu deixo, por que este silêncio todo em divulgação dessas visitações, de conversas diretas com Adélio Bispo? Parece que essa história ainda vai ter muito o que ser dito e o que ser conversado, viu? Perguntou e ele não falou se alguém pediu para ele fazer isso ou mandou ele fazer isso. Não, não perguntei. Sim, uma visita de 20 minutos só, nem se alguém mandou ele fazer isso também não perguntou. Foram só 20 minutos de visita, é a primeira visita, e claro, a Maria queria ver o irmão, porque faz mais de 4 anos que não via, e ele ficou mais de 4 anos sem receber nenhuma visita. Ele só falou com o advogado, ele só falou com o defensor público, falou com o promotor, delegado, procurador, né, delegado, e uma vez uma juíza. Só isso, e agentes penitenciários. Nunca ele falou. No momento, quem está precisando de mim é ele, entendeu? E já que ele precisa, eu pretendo cuidar dele. Uma coisa que eu não pude fazer, nem cuidar nem de minha mãe, nem do meu pai, porque eu não cuido do meu irmão. E estranho que ele mandou cartas para você e você não recebeu as cartas, é isso? Não. Hã? Ninguém da família recebeu carta. As cartas voltou para ele. E nas cartas ele contava a situação dele. Ele contava tudo. Pedindo o que a gente tinha que fazer, na onde que a gente tinha que ir. Porque ele ainda falou que tem um endereço, não sei se é lá, do segundo andar lá, onde está, eu acho que algumas coisas dele também. Mas ele ainda falou comigo, falou qualquer coisa, e o advogado mesmo cobra esse endereço aí vocês veem o que vocês fazem. Mas porque ele falou, nas cartas eu passei endereço, passei não sei o quê, entendeu? Para vocês procurarem e entrar em contato com o advogado, não sei se é André. Ele falou o nome do advogado lá, só que acabou me esquecendo, que eu tô mais com esses anônimos na cabeça, né? Porque pegou a tutela e não tá fazendo nada por ele. Porque não tá fazendo nada, porque se tivesse de fazer, já tinha tirado ele lá dentro, que é 4 anos. E para você que me acompanha aqui em nosso documentário especial, eu fiz uma linha do tempo com o processo de Adélio Bispo de 2018 até 2024. Será, pessoal, que realmente os advogados não fizeram nada quanto à defesa, quanto à acusação de Adélio Bispo? Vamos conferir aqui comigo esse levantamento que eu realizei para você. Em 2018, no dia 6 de setembro, Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro durante um comício em Juiz de Fora, Minas Gerais, no contexto das eleições presidenciais. Naquele momento, o boletim de ocorrência já foi aberto e ele foi preso como flagrante. Tá? No dia 7 de setembro de 2018, o Adélio Bispo ele formalizou
uma acusação de tentativa de homicídio qualificado, tá? Ainda em setembro, a defesa de Adélio alegou que ele sofria de transtornos mentais, levando à abertura de um processo de avaliação psiquiátrica. Aí, no outro ano, mais movimentações jurídicas aconteceram. Em março de 2019, um laudo psiquiátrico solicitado pela Justiça conclui que Adélio Bispo sofria de um transtorno delirante permanente paranoide. Lembrando que agora, Adélio Bispo ele não é mais considerado assim, ele está considerado como o CID, o Cadastro Internacional de Doenças, como esquizofrenia ou F20. Tá? Em maio de 2019, o juiz decide que o Adélio deve cumprir medidas de segurança em um hospital psiquiátrico federal, no qual ele ficou no Presídio Federal de Campo Grande, mas sendo atendido por médicos clínicos gerais. Tá? Em 2020, novas perícias confirmaram que Adélio continua com transtornos mentais graves e perigosos. Ele permanece no Presídio de Campo Grande até hoje, né? E ele rejeitou o tratamento por vários momentos. O advogado teve que entrar novamente com essa defesa. Enfim, né? Vamos terminar a linha aqui, mas você já pode começar a perceber que ocorreram muitas movimentações neste processo, não somente como foi a fala da irmã Maria das Graças. A defesa tenta recursos para rever o caso e solicitar mudanças em 2021 na sua detenção, mas ele continua em Campo Grande. Em outubro de 2021, teve uma nova tentativa de transferência para um hospital psiquiátrico e foi negada novamente. A defesa solicitou em 2022 uma nova avaliação de sua periculosidade, mas os laudos psiquiátricos indicam que ele ainda representa uma ameaça, sim, à sociedade. No ano passado, 2023, relatórios médicos apontaram que ele continua apresentando delírios de cunho religioso e político, viu? Ele permanece sem medicação, agravando o seu quadro mental. E agora, em 2024, como que está essa movimentação jurídica? Você confere aqui comigo. Você já vai deixando um like, um gostei aqui no vídeo, se chegou até aqui, e já compartilha essas novas informações. Fevereiro de 2024, a Justiça determina a transferência de Adélio para um hospital psiquiátrico de custódia em Minas Gerais, como eu te disse. Agora, em setembro de 2024, Adélio ainda recusa tratamento e permanece sob custódia, aguardando nova avaliação, viu? Olha, esse caso, definitivamente, ele ainda terá muitas consequências e considerações a serem feitas. Até o momento, eu questiono essa parte desse documentário que foi realizado e quero saber a tua opinião. Você acha que realmente o Adélio Bispo não teve culpa em cartório? Esse assunto realmente se encerrou e ele deve cumprir sua sentença, como está tudo certo? Pois é, há quem diga que não. Nós vamos continuar investigando, acompanhando aqui todos os detalhes. Quero saber a tua opinião. Vamos continuar debatendo e discutindo esse assunto que parece, né, cada vez mais povoar a mente, a criatividade de milhões de brasileiros que querem entender de fato o que tem acontecido, né, na história política atual, recente e também antiga do nosso país. Eu vou deixar aqui também o documentário de Celso Daniel, por trás dos documentários mais virais da internet. Acompanhe aqui também, dá uma olhada se você gostou aqui do que nós realizamos, tá? Um abraço, fica com Deus, gente, e até a próxima.